E aí, olha só, tipo de resposta, aí você tem uma ou duas alternativas, tá? E aí o importante, assim como a prova Cloud Practitioner. O exame inclui 15 perguntas não pontuadas que não afetam a sua pontuação, ou seja, são perguntas ali de teste, geralmente de coisas novas, geralmente de coisas alegadas, que a própria AWS usa para testar, para treinar, tá bom? Só que você não vai saber quais são essas questões, geralmente são as questões meio doidas, tá? E aí, ó, aprovação 720 pontos de 50. Então, se a gente fizer uma continha aqui básica, olha, a 65 menos 72% dá 46 questões. Se são 50 pontuadas, é 50 menos 72%, dá 36, tá? Então, você tem que acertar aí 36. Vamos lá, descrição do conteúdo. Vamos lá, o que agora interessa, olha só. 30% da prova é design de arquiteturas resilientes. Olha o que eu falei. Resiliência operacional. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, resiliência operacional. Segundo, arquiteturas de alta performance. Ou seja, se ela é resiliente, ela tem alta performance, que ela aguenta a pancada e continua rodando ali com o máximo de capacidade possível. Tá? Design de aplicações e arquiteturas seguras, que já inclui segurança da informação. E a questão de custos que eu falei, design de arquiteturas econômicas. Então, hoje, são três pilares que estão muito ligados, que é resiliência com alta performance, arquitetura segura e custos. Então, não adianta você ter o supra-sumo da tecnologia, o top do top, o top de linha, né? Mas que é muito caro. Não vai fazer sentido, entendeu? E aí, vamos lá, olha só. Design de arquiteturas resilientes. Olha só. Determinar um design de solução com base em padrões de acesso, estratégia de escalabilidade para componentes usados em um design, banco de dados apropriado e o serviço de computação e armazenamento adequado. Olha só. Padrões de acesso. Geralmente ele vai dizer que é um single sign-on ou IAM com privilégio mínimo, ou seja, você dá permissões somente que o usuário precisa. Segunda questão, escalabilidade, ou seja, auto-scaling, sempre crescer para cima ou crescer para os lados, tá bom? Banco de dados apropriado, pode ser um banco de dados relacional ou não relacional. Nós tivemos uma live específica de banco de dados, tá? Se você não viu, procura lá no canal do YouTube as últimas lives que vai estar lá, tá? Serviço de computação e armazenamento adequado. Aqui a gente está falando de discos EBS, EFS e S3, tá? Mas muito mais a questão do S3, que é o armazenamento mais barato e que é mais utilizado, é um serviço mais comumente utilizado dentro da AWS. Olha, quantidade de recursos necessários para fornecer uma arquitetura tolerante a falhas, ou seja, realmente uma arquitetura resiliente em múltiplas zonas de disponibilidade. A gente falou disso muito, de replicação de discos, que geralmente envolve 3 zonas, para S3 também. Inclusive, quando a gente fala de alta disponibilidade de qualquer serviço, inclusive de banco de dados, a gente fala do multi-AZ ou até multi-region, que é multi-regiões, tá? Então vamos lá, selecionar a configuração altamente disponível, utilizar a fim de o serviço da AWS a fim de melhorar a confiabilidade de aplicações legadas, selecionar a estratégia de recuperação de desastres, que envolve tudo que a gente está falando anteriormente, que é zonas, que é multi-região e etc, tá? E ó, design de mecanismos de desacoplamento de serviço. Essa questão de desacoplamento é muito interessante, que às vezes tem alguns casos que você subia num servidor só, servidor de aplicação, banco de dados, armazenamento. Agora não, agora você bota o armazenamento em disco EBS ou em S3, um bucket, você pode botar o banco de dados num serviço de gerenciamento, que é o RDS, e você sobe uma instância ou microserviço ali, Docker ou Kubernetes, etc. Mas basicamente, microserviços não são cobrados, eu ainda não vi sendo cobrados em provas da AWS, tá? Então ele vai cobrar o seguinte, C2, que é a parte de servidor, banco de dados, e armazenamento em bucket, que seria um armazenamento frio. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Determinar quando utilizar tecnologias sem servidor para permitir o desacoplamento. A gente está falando de serverless, Lambda, CI/CD. Aqui, para a prova de arquiteto, ele cobra só o seguinte, se é possível utilizar uma função Lambda, como alarmes, como triggers. Triggers são gatilhos, são disparos de algum alarme, de alguma ação que pode ocorrer. Na aula de CloudWatch, na aula de config, eu falei sobre isso, tá? Então, de novo, se você não teve acesso, dá uma olhada lá no canal do YouTube, nas lives. Foi nas últimas 2, 3 semanas. E também olha no e-book de arquiteto e também do Cloud Practitioner, que tem esses conceitos todos lá colocados. Então, assim, já estou te dando todos os recursos aqui que você precisa também para ir para a prova de arquiteto, tá certo?
Então vamos lá. Ó, definir uma estratégia para garantir a durabilidade dos dados, ou seja, lembra da durabilidade do S3, que são os 11 noves? Então, assim, você pede um arquivo a cada 10 anos, né? Um em cada 10 mil arquivos, alguma coisa assim, tem essa matemática, tá? Identificar a consistência do serviço, selecionar os dados que atendam os requisitos, identificar serviços de armazenamento que podem ser usados com aplicações híbridas ou não nativas da nuvem. Aqui, com certeza, ele está falando do S3, tá? Arquitetura de alta performance. Então, assim, só para a gente dar um parêntese aqui, se você está tendo seu primeiro contato com computação em nuvem agora, a prova para você não é Arquiteto Associate, a prova para você é a Cloud Practitioner.